Fala aí, moçada. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo aí bem, né? Espero que todos estejam bem também, fisicamente, mentalmente. Que vocês estejam se cuidando de seus familiares e que assim permaneçam durante todo esse tempo aí que a gente está passando, esse tempo difícil. Para quem não me conhece, meu nome é João Flávio Petrucci e eu sou professor aqui do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria de, com muita honra e com muito prazer, anunciar, né, esse primeiro episódio do nosso Web Talks, da graduação em Química, da UFO. Né, essa é uma iniciativa do nosso Instituto de Química, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E a nossa ideia é discutir temas extracurriculares que sejam ou que são importantes para a formação dos alunos de Química e dos cursos relacionados, ou dos profissionais relacionados, né? Através de conversas com temas interessantes, com temas atuais, com temas que sejam de interesse, né, desse universo que a gente frequenta, né? Para isso, a gente vai estar sempre convidando aí pessoas gabaritadas, profissionais gabaritados para conversar com a gente. Gostaria de dar boas-vindas aos estudantes do curso de Química Industrial da UFO, do curso de licenciatura, aos docentes, aos profissionais em Química, a estudantes do ensino médio, se tiver, a estudantes e docentes de outras instituições também, curiosos que estão aqui para acompanhar o que a gente tem a dizer. É muito legal ter vocês aqui e que todos sejam bem-vindos nesse espaço, que a ideia desse espaço é gerar discussão, uma discussão sadia entre todos nós. Bom, como eu disse, esse é o primeiro de uma série de episódios do Web Talks da graduação, né? Para que vocês estejam sempre por dentro das novidades, das notícias, vocês podem acompanhar o nosso canal, né? Agora, só um pequeno esclarecimento. Vocês perceberam que hoje a gente está fazendo esse Web Talk, essa live, no canal PPG-Qui UFO. Esse canal é da pós-graduação em Química da UFO, né? A gente não tinha outro canal até então. Esse vai ser o primeiro e o último Web Talk da graduação que a gente vai hospedar nesse canal PPG-Qui UFO. Os próximos serão no canal Química UFO. Então, a gente vai tentar divulgar esse canal Química UFO, se vocês quiserem procurar depois no YouTube também. Se inscrevam, porque assim fica mais fácil de vocês estarem por dentro das novidades. A ideia é fazer isso quinzenalmente, sempre com pessoas diferentes, falando sobre temas diferentes. Certo? Então, curtam dois canais. PPG-Qui UFO, porque lá a gente tem o Web Talks da pós-graduação, e o Química UFO, que a gente vai ter o Web Talks da graduação em Química. Certo? Bom, o tema de hoje, né, já iniciando, para falar sobre o tema de hoje, a gente vai trazer, ou tenho a honra de trazer, o Thiago Guzmão, que é químico, também é gestor de inovação e educação, né, e antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de apresentá-lo, parcialmente, para não dar muito spoiler para vocês. Eu e o Thiago, nós somos amigos, colegas de turma, nós nos formamos em Química Tecnológica, ou bacharelado em Química Tecnológica na Unesp, de Araraquara. Esse curso é equivalente ao de Química Industrial, né, aqui da UFO. Nós somos contemporâneos, então, de universidade, de 2003 a 2006, né, não ia falar a data, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho antes do Thiago, né? Um pouquinho antes desse período. Ele é originário de Pirituba, São Paulo, né? Para quem não conhece, é um bairro de classe média baixa. E o Thiago fez ensino fundamental e médio em escolas públicas de São Paulo, né? Onde, infelizmente, o nível da educação pública não é muito bom. Isso, muitas vezes, impede o ingresso de quem é oriundo, de quem é originado desse ensino público, isso impede o ingresso à universidade pública, né, por causa do vestibular. Para que isso fosse um pouco sanado, parcialmente sanado, o Thiago cursou um cursinho em São Paulo, chamado Cursinho da Poli. Para quem também não conhece o Cursinho da Poli, ele é um cursinho que foi originalmente fundado por estudantes do diretório acadêmico das faculdades de engenharia de São Paulo, a Politécnica, onde o objetivo era que esses estudantes fornecessem cursos pré-vestibulares para estudantes de classe média baixa, oriundos da escola pública.
Hoje o cursinho da Poli mudou um pouco, né? Já temos aí professores profissionais trabalhando, mas quando o Thiago cursou, estava um pouco nesse período de transição. Então, o Thiago conseguiu uma bolsa no cursinho da Poli, onde ele trabalhava e estudava, né? Pagava parte da sua mensalidade, ou sua mensalidade, né? Mesmo com valores mais baixos. E isso permitiu, né? Participar do cursinho da Poli permitiu ao Thiago ingressar no vestibular ou na Unesp via vestibular. Certo. Isso, né? Para quem vive situações semelhantes, é apenas a primeira parte do desafio e do, entre aspas, problema que é. Porque Araraquara é uma cidade que fica a 300 quilômetros de São Paulo. Né? Eu aposto que quem está assistindo aí possa estar em situações parecidas, onde você tem que sair da sua casa, da sua cidade natal, para viajar ou ir para outra, morar em outra cidade para fazer para cursar o curso escolhido. Né? E isso, junto com os desafios pessoais, vem outros desafios, como necessidade de fixação na cidade, né? Dinheiro, aluguel, comida, diversão, tudo isso demanda recursos para que a fixação na cidade seja feita. Para isso, né, a gente tem as políticas afirmativas da universidade pública. No nosso caso, ou no caso do Thiago, na Unesp, através da Bolsa de Auxílio ao Estudante, de programas como moradia estudantil, restaurante universitário, permitiu que ele cursasse o curso de Química numa cidade que não era a cidade natal dele. Né? Então, esse é o exemplo do Thiago, mas tem inúmeros outros exemplos de estudantes que saem de casa e precisam fixar-se em outras cidades. Né? E sem as políticas públicas de afirmação que a universidade pública pode oferecer, isso não é possível de acontecer. Por isso, né, minha primeira fala é para defender a universidade, defender esse tipo de coisa, esse tipo de fixação. Por quê? Porque, como vocês vão ver hoje, a universidade pública mudou a vida do Thiago e mudou a vida de um monte de gente. A universidade pública ela pode mudar a vida, ela transforma a vida. A educação transforma a vida e é isso que a gente tem que acreditar. Certo? Então, foi por meio de políticas de auxílio no vestibular, políticas afirmativas na universidade, que o Thiago conseguiu, talvez, demonstrar todo o seu potencial, que vocês vão ver aqui, que é um potencial muito grande. Certo? Terminando a graduação, né, o Thiago teve uma outra experiência que talvez tenha sido divisor de águas, que foi um estágio de pesquisa em Portugal, como se fosse um estágio, né, estágio para se formar, né? Estágio de conclusão de curso. Conclusão de curso, isso. Ficou 6 meses na cidade do Porto, e isso eu acredito que tenha sido o primeiro, ou na vida profissional, um divisor de águas importante na vida do Thiago. Certo? Isso aconteceu há 14 anos, ou seja, bastante tempo, hein, Thiago? Então, eu queria chegar até aqui, né, nesse início dessa minha fala, e queria passar a palavra para o Thiago, agradecê-lo muito de estar aqui com a gente. Cara, é um prazer ter você. Eu queria te trazer aqui para Uberlândia, pessoalmente, mas ia ser difícil antes da pandemia, com a pandemia é praticamente impossível, né? Então, eu acho que você vai contribuir muito para a nossa discussão. Para quem está assistindo, fiquem à vontade de perguntar, a gente vai tentar colocar as perguntas aí sempre que é possível, tá? Minha primeira fala, né, depois de agradecer o Thiago, é a seguinte: eu falei até 2006, que parece que foi ontem, né? Mas e depois? Como que foi sua vida profissional, né? Formado em Química, volta de Portugal, como é que foi? A palavra é sua aí. Ô, João Flávio, cara, que prazer estar aqui contigo, que prazer estar fazendo essa exposição aqui para as pessoas e para os alunos e para os estudantes, para os docentes, para os profissionais da educação que estão acompanhando a gente aí no canal, e falar um pouquinho do que foi e do que é ainda a universidade na minha vida e como foi uma trajetória profissional depois da universidade, né? É curioso, mas é curioso falar depois da universidade, mas eu vou voltar um pouquinho para a universidade, né? No meu caminho durante a universidade, foi muito importante para mim ter me fixado numa cidade onde eu não tinha a possibilidade de lidar com pessoas que eu já conhecia, familiares, ou pessoas que eu tive que fazer uma rede, essa rede de apoio
que no final das contas é uma rede de apoio que se estabeleceu em Araraquara. Então imagina, eu não sei qual é a situação de todos que estão assistindo, mas imagina você chegar com 20 anos em uma cidade onde você não conhece absolutamente ninguém, onde você vai morar pelos próximos 4 anos, e você não tem como se manter naquela cidade, mas você está realizando um sonho, porque o vestibular é a realização, passar no vestibular é a realização de um sonho. No curso que eu queria, da maneira com que eu queria, e eu não ia deixar essa oportunidade passar. O que eu fiz para que isso, inicialmente, para que isso se sustentasse, eu procurei a estrutura da universidade, os meios que a universidade me dava, para que eu pudesse me sustentar inicialmente. Então, eu me lembro até hoje, de eu chegando na secretaria do Instituto de Química, e falando que a gente fazia uma aplicação para uma bolsa, né, e era a bolsa de auxílio estudante, e que, incrivelmente, era R$ 135 na época, o que é uma coisa que hoje a gente não tem, né? E daí a gente chegava e conversava, a gente passava por uma entrevista com as pessoas da secretaria, que não era uma entrevista classificatória, mas que direcionaria qual era o montante de bolsa, se eu precisaria daquela bolsa de 135, ou precisaria daquela bolsa mais moradia, ou daquela bolsa mais moradia e comida, ou... Então, é um processo que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu passei por esse processo, eu honro muito esse processo que eu passei. Ele foi um processo que me cresceu muito, porque eu passei a ver e eu passei a valorizar a universidade como ela é. Para mim, hoje, por mais que hoje ela tenha mudado de alguma maneira, para mim a universidade foi construída a partir desse primeiro passo. E dali vieram projetos, vieram, enfim, disciplinas, amizades que duram para toda a vida, assim como eu estou aqui com o João Flávio, depois de 14 anos de formado. Mas, indo para a trajetória profissional, gente, essa oportunidade que eu tive para ir para Portugal, também ainda uma partezinha dentro da universidade. A universidade, você tem que estar, às vezes você tem que estar na hora certa e no lugar certo, mas isso não depende necessariamente do seu ser, né? Para a oportunidade surgir em Portugal, eu tive que estar na hora certa e no momento certo, falando com a pessoa certa, e eu tinha uma rede que poderia me ajudar. Foi na iniciação científica, né, que veio essa oportunidade inicial. Foi na iniciação científica que surgiu essa oportunidade inicial. Eu fazia parte de um grupo. Esse grupo, por N motivos, que eu não vou entrar na graduação aqui, eu tive que me desligar desse grupo, ainda fazia parte desse grupo, e me vinculei a uma bolsa, não era uma bolsa, era um programa de iniciação científica, e você tem que ser, e esse é o primeiro passo, até já emendando com o nosso tema, o tema desse bate-papo, é ousadia, né? Eu estava com uma professora que estava disposta a me ouvir, o que é um primeiro passo, isso não tem ousadia nenhuma, mas surgiu a oportunidade, através de um artigo que eu li sobre aquela oportunidade na Universidade do Porto. Aquela oportunidade era direcionada para um mestrando, então eu peguei essa oportunidade, eu via que tinha, imagina um papel na parede, você está vendo ali, ele está amarelo já, eu falo, mas ninguém vai se candidatar para essa vaga? Professora, você pode, por favor, me considerar para essa vaga aqui? Tiago, você é um louco, que isso? Isso é trabalho de mestrado, isso daí você vai, não é, calma. Vai com calma, porque a FAPESP não vai projetar um aluno de graduação para um trabalho de pós-graduação no exterior. No entanto, o mundo girou muito, e o mundo responde quando a gente tem a resposta positiva para ele, e essa bolsa realmente ela ia expirar em um determinado momento. Essa professora chegou para mim e falou, Tiago, você foi a única pessoa que se candidatou informalmente para essa vaga, e para que eu mande um representante, para que o Instituto de Química de Araraquara esteja representada nessa universidade europeia, eu vou mandar você. O que você acha? A primeira coisa foi a proatividade.
Talvez a primeira vez. Dia. Sim. Não, pode falar, desculpa. E a maneira com que isso aconteceu também foi muito fluida por parte da universidade, que me ligou existia uma infraestrutura que me ligava a essas redes internacionais, que me ligou a essas redes internacionais. Eu não tinha aptidão em falar inglês nessa época, e me ligou a esse estágio e fez com que isso acontecesse, e fez com que eu viajasse. Primeira vez que eu entrei num avião, eu estava indo para Cidade do Porto, que foi uma experiência maravilhosa. E depois? Chegou? Cheguei. Então, empregado. Então, eu formei, e daí tem todo aquele dilema, né? Mas eu gosto eu vou gostar de bater nas teclas que tudo é uma soma, né? A universidade me levou para a Universidade Unesp, me levou para a Universidade do Porto, e as duas somadas me fizeram entrar no mercado de trabalho. Como isso aconteceu? No mercado de trabalho, eu me formei, e daí eu comecei a procurar empregos, né, procurar posições na indústria, que estavam relacionadas à indústria, porque a área acadêmica, eu já tinha em algum momento decidido comigo mesmo que eu iria me encaminhar para a indústria. E foi isso que eu fiz. Comecei a me desenvolver na indústria, comecei a conhecer os programas de trainee, comecei a participar de programas e tal. Em uma distribuidora química que ficava em Guarulhos, e eu morava nessa época, já tinha voltado a Pirituba, que ficava em Guarulhos, eu consegui um processo através, olha só como a gente tem que estar muito aberto às coisas. Eu consegui um processo de analista de laboratório, era para trabalhar no controle de qualidade ali naquele momento. Então eu comecei a conversar com aquelas pessoas, e eles falaram, nossa, você tem experiência, você já teve uma experiência fora do Brasil? Eu falei, tive a minha experiência na universidade também. O que você fez na universidade? E aí surgiu essa pergunta, na entrevista, e fica mais uma deixa para aqueles que estão assistindo a gente, ainda estão na graduação. O que você fez na universidade? Naquele momento, eu não podia trazer, eu cursei o curso de Físico-Química 3, Química analítica. Química analítica, eu tirei 10 em química orgânica. Aquilo era importante, sim, era importante, mas me entregava de uma outra maneira a responsabilidade de um time. Falou, o que você fez na universidade me trouxe a eventos que eu participei durante a época da universidade. Então, extracurriculares. Voltando à universidade, tinham eventos que a universidade sempre fomenta, eventos acadêmicos, formulação de eventos, reuniões, congressos. Todos esses eventos, a maioria desses eventos extracurriculares, eu gostava muito de participar. Então, o exemplo que eu dei na Brentag foi a Semana da Química. Então, eu participei eu era da comissão organizadora. Você lembra, João? Lembro. Eu era da comissão organizadora da Semana da Química. O que na Semana da Química a gente fez? A gente basicamente construiu um evento do zero. A gente tinha uma equipe que a gente tinha que se organizar, tinha o aspecto de comunicação que era super importante. Eu tinha que encontrar e me relacionar com palestrantes ou pessoas de fora que estavam querendo, que poderiam participar ou não, e eu tive que administrar esses relacionamentos. Com uma linguagem para falar, porque quando você vai falar dependendo com as pessoas que você vai conversar, que você vai se dirigir, você tem que usar um jeito diferente de falar, um linguajar, né? Diferente. Claro. É importante. E surgiu, e eu descrevi essa experiência sendo um membro da Semana da Química nessa vaga que até então era de analista para o laboratório. E trabalho de bancada. Exatamente, trabalho de bancada. Uhum. E daí o gestor que estava na minha frente, ele falou, legal, se você toparia liderar um time de 11 pessoas? Essa pergunta logo...
Daí eu falei, a intenção, depois ele me confessou que a intenção era me assustar, mas eu falei, não, eu ficaria super tranquilo. Esse processo ele demorou um pouco para se concluir, porque esse gestor ele teve que articular com o RH e com as partes internas da empresa, que um cara que estava concorrendo a uma vaga de analista do laboratório ia ser supervisor de operações. Falou, tá, mas eu vi potencial, daí eles me ligaram algumas vezes, e tudo que eu mostrei para eles foi, eu participei do programa de educação tutorial, que tinha um determinado tipo de programa que estava ligado a outros programas de educação tutorial em outros campos. Só para deixar claro, na Química a gente não tem, esse programa que o Thiago falou é o PET. Infelizmente, na Química a gente ainda não tem o PET, só que outros cursos da UF têm. Não sei se tem alguém. Ah, legal. Engenharia Química tem, então o PET também foi muito importante, né? Fomos colegas de PET. Né? Nossa, o PET foi muito importante mesmo, porque o PET acabou me ligando a pessoas na universidade que me fez me desenvolver profissionalmente. Quando eu cheguei nessas entrevistas, o que o PET me mostrou das interações com as pessoas, da promoção de eventos, da gerência de tempo, da gerência de equipe, querendo ou não, aquilo me levou para essa primeira vaga, para essa primeira oportunidade, eu ingressei nessa empresa como supervisor de operações. E eu acredito que isso tenha te dado confiança também, um pouco. Sim, muita confiança, e eu posso dizer para você, João, que a partir de um determinado momento, você vê, aquilo que eu realizei lá na universidade, toda a base que a universidade me deu, é o que está me entregando isso daqui agora. A experiência em Portugal, ela foi positiva para esse primeiro momento, porém, por um aspecto cultural que tinha, enfim, que tem todos os aspectos culturais possíveis, mas a interação com as pessoas da universidade foi que me levaram para isso. Então, eu tinha na minha frente uma equipe com 12 pessoas, eram 9 operadores de empilhadeira e 2 analistas de ginologística, e eles falaram para mim, olha, esse setor é seu, é o setor de estocagem, você vai trabalhar com compatibilidade química daqui para frente, você vai ter que organizar esses produtos químicos em determinados armazéns diferentes, em métodos de estocagem diferentes, o que me levou a complementar a minha graduação no aspecto logístico, porque, eu tinha toda a base de química, eu sabia o que era... eu sabia o que era um poliglicol. Uma separação. Eu já sabia o que era uma separação, eu sabia produzir a partir dali, eu sabia analisar a pureza daquilo, mas aspectos de estocagem, o que é um pallet, o que é um inventário, o que é uma curva ABC, eles falaram, olha, você tem 3 meses, a gente já está te dando esse período de experiência, tem 3 meses para estudar logística aí, e vai. Então, fala aí, João. Desculpa te interromper, né? Senão, só para uma impressão, né, minha. Lembra quando você entrou na Bentralha? Na Bentralha, né? Bentralha? Na Bentralha. Eu pensei assim, é um trabalho na área de química, né? É um trabalho na área de química em São Paulo. Thiago é de São Paulo, ele vai ficar nessa empresa por muito tempo. Já fiz o seu perfil. Estabilizou. Estabilizou. Não foi muito bem isso que aconteceu. E aí você vai revelar para a galera que está vendo um outro lado seu, uma outra habilidade, talvez. O que você fez depois da Bentralha? Depois do desafio da Brenntag, que eu estava já me desenvolvendo, já sabia o que era logística, eu passei a ter exposição a auditorias, e essas auditorias, às vezes, de alguns clientes, o auditor era de fora. Falei, o auditor de fora chama, porque em uma determinada altura você já tem maturidade para levar as auditorias por si mesmo. Mas as auditorias em inglês eu não conseguia, aquilo me frustrava. Uhum. E daí eu falei, tá legal aqui, gosto do que eu faço, gosto desse time, porém eu tenho uma deficiência em habilidade. Eu tenho habilidade, o hard skill, falar inglês, eu não tenho ainda. E o que eu fiz? Eu decidi sair dessa empresa e fui para Dublin. E por lá eu fiquei, Dublin, na Irlanda, e por lá eu fiquei
um ano inteiro. E lá em Dublin, eu nem vou entrar nesses detalhes, porque são muitas vivências, muitas, mas por lá eu lavei pratos, cuidei de idoso, cuidei de crianças, trabalhei no campo de golfe, eu fui trabalhar e me virar naquele ambiente, que também era um ambiente novo, também era uma cidade nova, e também não existia ninguém ali que eu conhecia. Fiz novas redes lá, que eu carrego também até hoje. Olha só a importância de cada uma dessas etapas. Voltando de lá, fiz a minha vivência em Dublin, que legal, e queria muito trabalhar no território europeu, apliquei para vagas na Europa, mas não, eles falavam, Thiago, você não tem nem visto. O que você está querendo? O que você está querendo, cara? Você tem visto, sabe aquele visto A, B, C, D? Você tem visto D, você não pode nem ficar aqui. Eu apliquei para uma vaga em uma empresa chamada Agfa, que ficava na Bélgica. E daí eu apliquei para uma vaga que era relacionada à estocagem de produto químico. Daí a recrutadora me liga, e eu tremendo de medo em responder a recrutadora em inglês, porque mesmo assim, você está falando outra língua. É uma recrutadora que pode potencialmente te colocar numa vaga de emprego, e você treme, né? Você fala, tá, ligou, atendi, ela falou, olha, oi, tudo bom? Você se candidatou a uma vaga aqui, não vai rolar. Mas tem uma vaga no Brasil, dentro dessa empresa, você vai trabalhar com auditorias em qualidade. E eu já tinha tido auditoria na qualidade na Brenntag. E foi aí que, mais uma vez eu trago, somou a universidade, mais Portugal, mais a Brenntag, que me levou para a Agfa Healthcare, mais a minha experiência em Dublin, que me levou para a Agfa Healthcare, onde eu fiquei 6 anos trabalhando. Eu trabalhava numa área de assuntos regulatórios. Essa área de assuntos regulatórios é basicamente uma área técnica jurídica, onde você lida... o que da área de assuntos regulatórios é trabalhar com gestão de relacionamento. Então, é trabalhar com agentes sanitários, com autoridades governamentais. Ela fica dentro de assuntos governamentais, dentro dessas empresas tem um departamento de assuntos governamentais, e o assuntos regulatórios ficava junto desse departamento. Ô, Thiago, posso interromper rapidão? Claro, fica à vontade. Uma pergunta que talvez seja interessante, que o Daniel fez, que sua experiência de chegar na indústria, não sei se você passou por isso, na verdade, e lidar com nomes comerciais dos compostos químicos que aprendeu durante a graduação. Porque tem muito isso, né? Na graduação a gente aprende hidróxido de sódio, mas na indústria é soda cáustica, né? Para dar um exemplo mais simples, talvez. Você passou por alguma dessa? Daniel, é fato que isso vai acontecer. Quando você chega, e ainda eu lembro de alguns fornecedores na indústria química, que cada fornecedor apelidava aquele composto com um nome. Então, tinha os grandonas, que agora eu lembro de cabeça, a Oxiteno, a Ródia, e a Glaxo. Então, elas apelidam aquele produto, e a partir daquele apelido, você aprende o que é o PGUSP. O PGUSP é poliglicol grau USP. Ele é um pouco quando você está na vivência, você consegue deduzir algumas coisas. Mas se é BK15, você não tem ideia o que é. Você vai na FISPIC e acha aquele nome. E aquele nome tem que corresponder ao que você aprendeu na graduação. Então, você tem recurso para isso, não se preocupe. Bora. E daí, chegando na Agfa, me desenvolvi na Agfa. Na Agfa, eu comecei a fazer auditorias junto com a Anvisa, junto com o Inmetro. Comecei a trabalhar... Em São Paulo também, né? Em São Paulo também. Eu trabalhei na Agfa com certificações de produtos médicos. Mas qual foi a ponte que a universidade me deu para trabalhar na Agfa? A Agfa era uma empresa que trabalhava com filmes radiológicos. Então, toda a parte química, de produzir, de revelar, e aquela época estava... essa indústria já estava caindo, mas eles precisavam de um químico com CRQ para exercer essa função na Agfa. Então, eu não me ative só a exercer a função de químico e me desenvolvi na área regulatória. A área regulatória, junto com a qualidade, a área regulatória foi se tornando cada vez mais
vista pela direção e vista por pessoas acima na cadeia, e foi ganhando importância também política, porque eu tinha que conversar com a Anvisa, eu tinha que saber maneiras de me comunicar com aquelas pessoas. Eu tinha que conversar com o Inmetro e resolver um conflito entre autoridades. E fui me projetando, passei por 2 promoções nessa empresa, e em 2016, eu tive uma oportunidade de ser gerente de uma fábrica, de uma empresa também do setor médico e hospitalar, que se chama Medtronic, em Ribeirão Preto, né? E lá eu já tinha, a gente tinha 120 funcionários, eu já era responsável por um determinado setor, as decisões já eram estratégicas, o meu cargo também era diferente, e... Diz aí, talvez para os alunos que estão assistindo a gente, o que é uma auditoria? Acho que olha, boa, legal você falar. Olha, excelente pergunta. Qual que é o que é uma auditoria? Uma auditoria é basicamente a checagem amostral de verificação de um sistema de qualidade, né? O que é um sistema de qualidade? Onde eu vou colocar todos os procedimentos e tudo o que é feito dentro de uma empresa, desde a estrutura organizacional da empresa até o que é mais operacional, em movimentar, em colocar uma coisa dentro da outra, que é a parte bem operacional. Então, tudo isso está documentado num sistema de qualidade. O que é uma auditoria? É um órgão terceiro vir até a empresa e checar se tudo aquilo está em conformidade com uma determinada norma. Isso é uma auditoria. Legal. E foram um trabalho pouco de laboratório e muito de escritório, né? Muita papelada. Muito. Então, tudo o que aconteceu tem que ser documentado. Aconteceu alguma ordem de melhoria, tem que ser notificada. Os KPIs e todos esses nomes que depois de alguns anos rodando na indústria, mapeamento de processos, isso acontece tudo isso acontece na área da qualidade e é checado em auditoria. E isso, as diversas partes de uma empresa tem que estar conversando muito bem, né? Claro. O setor dependendo da empresa, mas o setor de embalagem, com o setor de análise, se for um laboratório de análise, com aqueles que emitem resultados, enfim, acho que a auditoria, ela envolve conhecer todo o processo. Então, você precisa ter todo o processo na sua cabeça. Você não pode, né, como em outros aspectos da vida, tá olhando apenas para o que você tem que fazer, para o seu caminho. Exato. Você tem que ter a visão do todo, né? Talvez isso um auditor ou na auditoria você consiga ver muito bem. E tem um aspecto interessante em relação à auditoria, porque são 3 segmentos. Um é que a auditoria de fora vem me auditar, o outro Sim. é a auditoria interna, onde eu, empresa, audito a mim mesmo, empresa, que essa foi minha experiência na Brenntag, onde eu tive prática de auditoria auditando a própria empresa, e tem a auditoria de fornecedor. Então, imagina que uma determinada quantidade de carga está chegando numa determinada empresa e eles mandam um laudo para você falando que esse produto é 99% puro. E você tem que, no laboratório, se certificar de que aquele produto é realmente 99% puro. Então, você faz um match. Isso é uma auditoria também. Ela serve, então, internamente, né, para um controle interno e para controle de órgãos externos. E para controle de órgãos externos, exatamente. Sim. E assim eu fui para a Medtronic. Na Medtronic já era um escopo maior, então, conforme a hierarquia sobe, as decisões também se tornam um pouco mais macro. Então, eu já estava olhando um pouco mais o que era gestão colaborativa na empresa, então eu já estava olhando um pouco mais sobre gestão de projetos pontuais, acompanhamento de o que era receita de entrada e saída, quantidade de venda, distribuidores. Então, toda essa parte já é uma parte totalmente ligada à administração e guia de uma empresa grande.
Uma curiosidade agora, aqui, aproveitando uma pergunta. Nessas empresas que você passou, todas elas, tinham mais químicos ou você, em algum determinado momento, era o único químico? Na Brentag, tinham muitos químicos. Aí outra pergunta dentro dessa. Tinha licenciados ou majoritariamente ou exclusivamente eram bacharéis? Não, olha, João, é uma ótima pergunta. Eu primeiro respondendo a dos químicos, os químicos, a Brentag era uma distribuidora química, então ela tendia a admitir químicos, mas ali eu encontrava farmacêuticos, engenheiros químicos, até engenheiros de outras áreas. E até em relação ao que é a área química, a indústria, em algum momento, passou a ler que químicos, físicos e matemáticos, por serem de ciências exatas, poderiam entregar mais ou menos os mesmos resultados. Então, eu conheci muitos físicos, muitos matemáticos, estatísticos. Então, esse era o meu universo. Em relação a bacharel e licenciatura, não existia diferença. Isso que eu queria te perguntar, cara, também. Se em alguma entrevista alguém olhou, né, talvez não tenha te falado, ou tenha te falado, e tenha feito essa diferenciação. Você fez bacharel em Química Tecnológica, por isso você está sendo contratado. Ou pela sua experiência, não. O fato é que você é químico e pronto. Eu tenho que voltar para a graduação para responder essa pergunta sua, João. Quando eu entrei na Brentag para ser supervisor de operações, eu fui ser supervisor de operações de pessoas, então eu tinha que ter skills de liderar pessoas. O que eu tinha do extracurricular. Porém, dentro da estrutura de uma empresa, existe a parte de segurança e higiene, existe a parte de desenvolvimento e administração, e tudo aquilo eu estava a par. Da onde eu tirei a noção do que isso era? Da graduação em Química Tecnológica. A gente tinha as disciplinas de economia, a gente tinha disciplina de higiene e segurança no trabalho, e tudo isso, o nome CIPA, CIPAT, o que é uma reunião da CIPA, o que é tudo. Eu saindo da universidade, eu não tinha noção do que era isso. E qual era a função da CIPA? Por que a CIPA era importante? Quais eram as NRs que estavam ao redor da CIPA? Quando eu cheguei nessa oportunidade da Brentag, eles me perguntaram especificamente sobre isso, e essa capacitação eu tive na graduação de Química Tecnológica. Sim, mas isso não significa que seja um mercado exclusivo, né, para quem tenha se formado em Química Tecnológica ou... Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu tinha, inclusive, tem um amigo meu muito próximo até hoje, que ele é químico formado em licenciatura. E ele, recentemente, ele saiu da Brentag. Depois de 12 anos, ele saiu da Brentag para ir para uma outra empresa melhor. Você acha que nesse tipo de empresa, assim, né, de auditoria, não empresa de auditoria, mas cargos de auditoria, o profissional de química, ele é competitivamente mais adequado do que os de engenharia, ou isso não existe? Ou isso É uma boa pergunta, João. Eu tenho fazendo uma reflexão em relação ao que era a graduação em Química, tem aspectos que me aproximam de um bom auditor sendo químico cientista. O mercado, inclusive, quando a gente fala que é o químico bacharel e o químico engenheiro, o mercado não diferencia assim. O mercado diferencia o engenheiro químico, ok, mas o outro é o químico cientista. Então, o químico cientista, quando ele vai se aprofundar em determinadas técnicas que ele julga importante, ele passa a ser o melhor profissional auditor para aquela técnica. Então, se alguém no mercado está falando que se algum protocolo está falando que um determinado gás ele é puro e eu preciso de cromatografia gasosa para comprovar aquilo, o auditor que conhece sobre cromatografia gasosa, e aí eu trago mais uma habilidade importante, que é a análise crítica, pensamento crítico, pensamento complexo.
ele consegue analisar exatamente se aquilo está correspondendo à realidade, se a empresa não está dizendo alguma coisa que não está, o que impossibilita de um matemático, um estatístico, em ler o resultado que sai de um cromatógrafo, em ler uma característica que é essencialmente ligada à química. Sim, então a resposta para você é sim, dependendo de onde o químico se encaixa, sim, ele é essencial para ser um auditor ali naquela. E tem várias empresas que podem fazer isso. Sim, assim como eu imagino que tem áreas em que o engenheiro químico seja potencialmente mais adequado, né, para determinado cargo. Aí você estava falando da Medtronic, né? Daí a minha carreira na Medtronic, eu nem eu posso até dar alguma aprofundada. Eu acho que a gente já está já tá overtime em relação à Medtronic, mas basicamente era um cargo gerencial, onde eu tinha que guiar os parâmetros da fábrica e fazer com que eles daí eu já tinha, daí as minhas habilidades em química propriamente dita da universidade já não são tão exercidas, né? Ela já tem características caminhando para administração. Mas tem um aspecto desse curso todo que é interessante, que em fazer a minha carreira no mercado corporativo, eu sempre gostei também de estar próximo da educação. Uhum. Então, eu trabalhei, e às vezes voluntariamente, às vezes não voluntariamente, e eu gostava de fazer isso como segunda profissão, em trabalhar em determinadas universidades, em trabalhar em colégios técnicos, trabalhei com ensino médio, trabalhei com ONGs que trabalhavam com determinado tipo de público, trabalhei recentemente com o pessoal envolvido em startups e um movimento um pouco mais de inovação. Então, eu sempre tive paixão por isso. Me encorajava e via, e gostava de sentir o calor do que é aprender e ensinar, né? E a partir de um determinado momento, eu percebi que eu seria um profissional melhor, porque algum propósito meu mudou durante essa minha carreira. Eu seria um profissional melhor se eu me dedicasse à educação. Então, mais uma vez, eu saí de onde eu estava e migrei, fiz uma transição de carreira, saindo da Medtronic, desse cargo gerencial, e hoje eu me dedico a trabalhar com educação, principalmente educação socioemocional, voltado para a área de inovação, o que me deixa lá a minha experiência do mercado corporativo faz com que eu tenha alguma experiência para falar disso e conhecer mais coisas sobre educação, o que eu acho que vai levar a gente para o mercado de trabalho do futuro. Ô, Thiago, isso, antes de você falar, eu até pensei, né? Porque imagino que quem esteja assistindo a gente vai pensar, o Thiago continua na área de assuntos regulatórios, Medtronic, só que você é um cara que não consegue ficar quieto, né, cara? Então, para quem está assistindo, né, o Thiago contou meio por cima, eu só vou contar por cima também, porque seria uma outra live, seria uma outra conversa. Mas só para dar um spoiler, o Thiago largou o emprego da Medtronic, novamente, e foi fazer um curso, foi fazer um trabalho voluntário em educação ali do lado, lá na Tailândia, né? Numa cidade pequena da Tailândia. Passou o quê, 3 meses? Passei 2 meses e meio no interior da Tailândia. Sem ninguém falar inglês, quer dizer, na escola... Uma experiência que daria uma outra live, vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para o segundo, vamos deixar isso para o bis. Uma coisa que até surgiu aqui na pergunta, e até a gente já tinha conversado sobre isso, que é legal, qual a sua experiência, né, nessa área, tanto na área de assuntos regulatórios, de auditoria, com toda a sua experiência do mercado, quais as habilidades que um graduando, né, ou que você lá como um graduando interessado que era, quais as habilidades que na graduação ou que a universidade te ofereceu, você conseguiu desenvolver para que te ajudasse a trilhar esse caminho? Ou seja, quais são as habilidades? Né? Se o tema é habilidade, quais são as habilidades
que o mercado te cobrou, ou te cobra, ou que você ofereceu ao mercado, e que você, lá na graduação, como aluno interessado, teve contato, além da Semana da Química, que você já falou. Pode falar de novo. João, é uma pergunta que é difícil de se responder, porque são tantas possibilidades de resposta, mas eu posso me ater, eu posso nomear a multidisciplinaridade, eu diria. Ou as atividades extracurriculares. Não só as extracurriculares, mas a multidisciplinaridade. Olha só, vamos analisar o que é a estrutura de uma empresa hoje, porque essa é a realidade de quem está na graduação e está entrando numa empresa. Qual é a realidade da maioria das empresas hoje? A maioria das empresas hoje, ela pega determinadas pessoas que têm o mesmo background, que têm a mesma habilidade, que estudou as mesmas coisas, coloca dentro de um departamento. Nesse departamento, ela fala, olha, gente, o gerente ou alguém mais acima da hierarquia fala, gente, olha aí, ó, tem uma vaga aqui de efetivo, vocês são todos vocês têm todos o mesmo background, tem uma vaga de efetivo aqui, é com vocês, só um pode se sobreviver. Essa vaga de um efetivo é de um só. Então, naturalmente, a galera vai começar a competir por fazer isso. Uhum. O que, na minha visão, a universidade me trouxe é não estar propriamente preparado para a competição e sim mostrar o que eu tinha de diferente para aquilo. Porque a partir do momento que você está naquele ambiente corporativo, e o ambiente corporativo cobra de você alguma coisa que todo mundo já tem, você tem que se mostrar diferente. E foi isso um dos principais pontos que a universidade me trouxe. É engraçado porque desculpa, João. Não, vou falar. Desculpa. Eu ia perguntar aqui, quando você fala o que todo mundo já tem, você está falando de conhecimentos técnicos. Exatamente. Orgânica 1, Fisicoquímica 1. Exatamente. Isso todo mundo tem, ou seja, tem que ter, né? Isso é importante também. Isso nos faz formado, né? Se eu não tenho isso, eu não tenho formação. Mas isso é o piso, né? É o piso. Isso é o piso. E quando eu reflito em relação a essas habilidades, eu penso, se eu tenho um ambiente dentro das empresas que ele não tem todas as pessoas iguais, tá? E as empresas um pouco mais modernas e voltadas à inovação já têm isso. Eu tenho um ambiente diverso e eu não fico colocando, olha, você vai ser gerente, e eu coloco um objetivo comum para todo mundo, naturalmente as pessoas colaboram. E quem pode colaborar mais? Quem tem mais repertório, quem consegue plugar aqui, plugar ali. Opa, isso daqui eu sei. Opa, isso daqui... O conhecimento técnico não vai te dar tudo isso. Ele vai te dar uma parte disso. Todo o repertório está ao seu redor. Você que tem que ir lá e se esforçar e participar daquilo. Putz, mas é difícil. Putz, mas eu talvez não tenha tempo. Mas, nossa, mas isso, jura que a gente, para conseguir fazer isso, a gente vai ter que correr atrás de determinada coisa? Sim, a empresa júnior, o diretório acadêmico, toda essa infraestrutura que está ao redor da universidade te dá isso. E ali é o momento de se aprenda. Porque lá na frente você vai usar esses skills e alguns deles, e eu posso até, é engraçado, fazendo uma reflexão agora, algumas das situações que eu passei mais difíceis podem ter sido, inclusive, durante o período de graduação do que na indústria. Ou seja, se eu já errei, ou se eu já exercitei aquela habilidade no período em que eu estava em aprendizado, no momento de eu tomar a decisão certa, eu vou ser mais assertivo. Sim. Esse é o ponto principal. Eu acho que a universidade ela acaba sendo um laboratório, né? Um lugar de treino, talvez, da parte técnica, Então, as disciplinas elas estão aí para isso, para te formar como profissional especialista naquele curso, mas também, né? Que foi até uma pergunta aqui da Laiane, de como seria a melhor forma de se destacar.
é você, como o Thiago falou, né, ele pode falar melhor do que eu, é você ir conseguindo adquirir as habilidades por meio de somatória, né? É uma somatória de experiências, de Exato. situações que, que você passou, né? Você passou, eu passei, acho que todo mundo que faz uma universidade pública passa, e isso não diretamente, você talvez nem sabia daquilo quando você foi lá, quando você falou assim, eu vou participar da organização da Semana da Química junto com mais gente. Você não sabia que você ia usar isso daqui daqui um ano e meio. Nunca. Simplesmente, por ter Mas passado por aquilo, né, por ter passado por aquilo, você fala, opa, eu já, como a gente falou, você já cria confiança, né, se você já sabe, fala, putz, eu errei aqui, então eu não vou errar de novo. E um ponto que é interessante, João, e para a audiência que está assistindo, acho que é um ponto importante, não se prendam à carreira linear. Né? O que é a carreira linear? É quando a gente se produtiza para se encaixar num determinado mercado. Então, a carreira linear eu termino o colégio, eu entro na universidade. Termino na universidade, eu tenho que entrar, fazer um trainee. Fazer o trainee, eu viro efetivo. Viro efetivo, gerência média. Exatamente. Gente, não se prenda a essa carreira linear. O profissional do futuro não está conectado com isso. Hoje as empresas elas já não prezam mais por isso. Quanto mais diverso você for e mais pluri você for, tem um estudo que é do Banco Mundial, inclusive, e é bem interessante, ele fala, os adolescentes que estão hoje no ensino médio, quando eles terminarem a universidade, no fluxo que eles estão hoje, eles não vão exercer, eles possivelmente vão encontrar funções ou posições no mercado que nunca existiram. Então, se for pensar que num período de 4 anos, que é o final do ensino médio, até o início do mercado de trabalho, 4, 5 anos, 6 anos, dependendo da formação, um médico que está saindo médico pode ser um cientista de dados, mas que trabalha também na área médica. Então, fiquem atentos espacialmente a tudo que está hoje orbitando na área da química. Tem um método de inteligência artificial que é importante. Opa! Sejam química, curiosos, né? Sejam curiosos. Química, ciência de dados. Ciência de dados, será que é importante? Será que eu gosto disso? Primeira pergunta. Eu me aproximo daquilo que eu tenho genuinamente gosto. Claro. Ciência de dados é interessante para eu casar com química? O que em química, e existe, já faz com ciência de dados? Junta. Inteligência artificial, junta. O que é educação corporativa em química? Junta. Então, o que a universidade te dá é uma base sólida, mas o desenvolvimento dos outros alicerces, ele vem de você. É o lifelong learning, né? É o aprender para toda a vida. Tiago, tem 3 perguntas aqui na sequência, né, que talvez estejam todas relacionadas. Primeiro, se você consegue separar, por exemplo, no seu período de iniciação científica, se você consegue identificar durante o seu período de iniciação científica qual habilidade você desenvolveu fazendo iniciação científica, se é possível fazer isso, né? Outra pergunta é como que... bom, acho que vou responder uma e depois eu fazer a outra, né? Que eu já também... Da maneira que você preferir, João. Bom, responde essa aí, então. Vamos lá. Olha, a gente, dentro no meu período de laboratório, quando eu falo iniciação científica, eu não quero me ater, porque a iniciação científica me leva a uma pesquisa, né? Uma linha de pesquisa onde eu estou trabalhando. Isso não era, sinceramente, para mim como profissional, e já na minha visão, naquela época, não parecia ser suficiente, parecia que eu estava olhando uma caixinha muito pequena. Mas a pessoa que estava do meu lado estava trabalhando com outra pesquisa análoga. A pessoa que estava antes de mim na bancada deixou uma sujeira que era alguma coisa que eu não tinha ideia. Pergunta, gente. Fala, gente, o que é isso daqui? Eu não estou entendendo. Por que você está usando esse
essa característica voltamétrica aqui, se eu uso uma característica parecida para chegar no mesmo elemento? Eu não estou entendendo. Ou seja, sejam curiosos. Esse é o principal. Essa é uma coisa importante. Só fechando, João. Outra é análise crítica. Você está lá, e inclusive tem um banco do Fórum Econômico Mundial que ele fala 3 habilidades para o profissional em 2020. Conseguir desenvolver pensamento crítico, ter análise rápida de problemas complexos e criatividade. Esses 3, olha só, está mostrando para a gente. E daí eu chego lá no laboratório e eu chego no laboratório, isso aconteceu muito na graduação, eu vou levantar alguns pontos da graduação agora, falar, não, esse teste aqui era para dar 25, deu 23. Se eu falar que foi 25, eu não preciso dar justificativa nenhuma. Se eu falar que foi 23, eu vou ter que escrever um texto. Vamos colocar 25, turma? Vamos, bota 25. Gente, essa é uma oportunidade de exercício incrível, onde você pode exercitar a análise crítica. Por que deu 23? O que a gente fez? É claro que a profundidade pode não ser satisfatória, mas essa foi uma habilidade que eu desenvolvi durante a iniciação científica. A partir do momento que dava 25, aquela pesquisa era minha. Falar, uau, a professora, o artigo, a minha referência, ou alguém disse que era para dar 23 e deu 25. Por que deu 25? Análise crítica, gente. Senta, reflete. Muito. Não tem segredo. E muito trabalho. Muito trabalho. Não vai cair do céu, né? Isso é muito legal, essa análise crítica, porque tanto para os profissionais que vão para a indústria, para quem e também quem fica na academia, na pesquisa, isso é essencial, de fazer um experimento, igual você falou, aquele experimento é seu. Então, quem está fazendo aquilo é você tem que pensar antes de fazer, planejar, fazer e interpretar. O nosso papel como profissional em química, em nível superior, não é fazer as coisas apenas. É planejar, fazer e analisar, né? Então, realmente, por que deu 23 se era para dar 25? Se você simplesmente falar assim, eu fiz errado. Acabou, sua análise crítica acabou. A análise crítica acabou, você simplesmente se contentou com algo que você fez e que você olhou, igual você falou, é muito mais confortável falar assim, deu errado isso aqui, alguma coisa deve ter acontecido, né? E aguça a análise crítica também, porque a análise crítica, ela não vem de você, né? Somente, pode vir de você somente, do público, professora, ou outra pessoa, hoje tem o Google que é fantástico para isso. Olha, o meu teste deu errado. Às vezes ele dá a resposta. Aquela resposta não é sua, é dele. Leva aquilo para análise crítica. Tudo aquilo vai ter que ser colocado como um problema complexo e você vai ter que tomar uma ação depois. Porque também não adianta chegar e falar, deu errado por causa disso. A ação que vem depois é essencial para o resultado. Isso. Mas você precisa ver que tem um problema ali, né? Você precisa ver que... Eu preciso ter maturidade para chegar naquele problema de maneira coesa e saber como tratar ou quem procurar se aquele problema acontecer. Como resolver aquele problema. Você estava contando de curiosidade, eu lembrei de uma coisa, cara, que talvez você nem lembre, e eu nem lembrava, algum lugar do meu cérebro isso estava, mas eu lembrei de um dia, nós dois andando no corredor do estudo de química, e não sei se você lembra, naquele saguão principal tinha um laboratório de orgânica. Lembro. Opa! E eu lembro eu lembro da maneira antiga ainda, porque eu não lembro do novo. Aí eu lembro de você parar em frente à porta e tinha uma janelinha de vidro, olhar e falar assim, peraí, abrir a porta e entrar e falar, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, a gente estava no segundo ano, eu lembro que eu morri de vergonha, eu falei, mano, o que o cara tá fazendo? Vamos embora. Eu não sei se você lembra disso, mas é algo que, cara, não, mas é uma atitude típica minha. Eu falo, mas, gente, se a secretaria, pode ser, olha, eu imaginando, mas se a secretaria lá em cima, o pessoal da pós-graduação fica alocado naquele prédio, esse pessoal aqui, para mim, naquele universo, com aquele momento que eu vivia, eu falava, esse pessoal aqui dentro dessa sala tá fazendo o quê, gente? É igual o Globo Repórter, né? Quem é essa galera? Gente, vocês fazem o quê aqui?
que vocês comem? O que vocês... Tipicamente eu faria isso. Não, tipicamente eu faria isso. Aí pode falar. E o último ponto em relação à iniciação científica é saber tirar proveito do ambiente, assim como eu aproveitei a oportunidade de Portugal, porque eu estava naquele momento. Então, alerta ao que está acontecendo do seu lado também é uma outra recomendação boa. Isso é de fato, né? Porque eu já ouvi histórias de pessoas que acabaram indo, por exemplo, à área acadêmica, começando iniciação porque queria ver como é que era. Eu sei que aqui tem uma oportunidade, eu vou ver. Eu não sei se eu gosto, mas eu vou ver, eu vou me experimentar, e hoje é um puta do profissional. Então, assim, né, começa assim. Eu acho que muita gente que está assistindo possa ter esse sentimento, eu também tinha, daquilo. Eu não sei ainda do que eu gosto, né? Talvez vocês estejam vendo e estejam pensando assim, eu não sei onde eu me encaixo, eu não sei se eu quero trabalhar com isso, eu não sei se eu quero ir para a área acadêmica. E vocês não precisam saber agora o que vocês vão fazer. Como o Thiago falou, o mercado de trabalho muda a cada... Né? Acho que a linha do tempo aí as coisas mudam muito rapidamente. Então, você já saber o que você vai fazer, nem sempre é uma boa... Quando graduando, né? Nem sempre é uma boa alternativa. Essa coisa de, eu não sei ainda, eu sei que eu quero ser um profissional da área, mas eu vou, então, experimentar coisas para que aí eu me descubra. Às vezes você entra numa coisa só pela, né? Às vezes você entra no local só para ver, tipo, o que é esse equipamento bonito aqui? Deixa eu ver, o que isso aí faz? Pode começar assim. E existe uma percepção também de, a partir do momento que você detecta que aquela atividade não corresponde a alguma coisa que você goste ou que não vai atender a sua expectativa, se desvincula. Sim, falou, eu tentei, não gostei. Exatamente. Isso não é... porque isso pode ser... A gente, eu e você, João, a gente é da era da educação lógica, né, da linear, né? Minha escola é a indústria, então é do trainee que vai no seu... Isso hoje já não existe mais. Hoje isso está se desmontando. E para mim, a minha visão futura de mercado de trabalho, isso não vai existir. Então, é praticamente... quase uma... Eu não queria usar a palavra pecado, mas dá uma dó eu me vincular a um lugar, sendo que eu já percebi que aquele lugar não é exatamente para mim, mas daí eu fico com dó de me desvincular, porque eu já fiz tanto esforço. Gente, se reciclem. Isso é empregabilidade. Tem também estatística do mercado de trabalho que diz que as pessoas que se formam agora no ensino superior, até o final da carreira profissional, vai ter pelo menos de 3 a 5 carreiras. E quando eu digo carreiras, não é 3 a 5 empregos no mesmo segmento, não, 3 ou 5 carreiras. Ele é professor, é cantor, é químico e youtuber, isso tudo ao mesmo tempo. Então, hoje vocês têm as ferramentas de inovação, as ferramentas tecnológicas, que na minha época, na época do João, a gente tinha pouca, mas já existia. Mas hoje, se você tem maneiras de se reciclar tecnologicamente, se aproximem daquilo que está guiando vocês para o futuro, sejam visionários. E até para falar para trazer um elemento de inovação aqui, porque hoje é o mar que eu nado, tem um aplicativo de inteligência artificial que é fenomenal, eu considero ele fenomenal, e ele faz... todo mundo... quando a gente fala de mercado de varejo, a gente está falando de uma Riachuelo, desses mercados de varejo de roupa. Quando eu estou falando desse mercado, eu estou olhando o tradicional, aquilo que já existe no mercado. Imagine um químico de bancada, é o cara que está lá nas Casas Bahia. Olha a analogia que eu estou tentando fazer. Mas tem um aplicativo que chama App Tailor, que é o App Tailor. O que ele faz? Você escolhe uma roupa através daquele aplicativo,
pega o seu celular, se escaneia, e eles fazem a roupa na sua medida. Tenham essa visão para o mercado químico. Ou seja, analisar o espectro, a máquina ou a inteligência artificial pode analisar aquilo tecnicamente, mas ela nunca vai conseguir interpretar alguma coisa em relação àquele gráfico, aquela resposta da máquina. Ela nunca vai conseguir estar pronta para imprevisto. Todas essas habilidades humanas, elas surgem com uma importância muito grande no mercado agora. Então, não sejam reprodutores como máquinas são. Sejam humanos exercendo aquilo que vocês gostam, que supostamente está ligado à área química. Esse é um recado que eu gostaria de dar aqui também. Aí duas perguntas bem parecidas, né? Que você já falou um pouco durante a apresentação, mas seria legal falar de novo. Que ações de extensão, como que ações de extensão na universidade podem auxiliar no desenvolvimento, né, dos alunos, pensando hoje como aluno, né, eu também posso ajudar, talvez, a responder, e algumas habilidades extra-graduação que podem colaborar para que o profissional recém-formado ingresse no mercado. Então, eu acho que a diferença da universidade pública, talvez para as universidades privadas, né, além da qualidade, seja na oferta de atividades extracurriculares ou atividades de extensão que ela oferece. Então, por exemplo, no curso de Química da UFO, bacharel, Química Industrial, licenciatura, nós temos algumas atividades de extensão. Nós temos a empresa Júnior, a QMEG, eu tenho o privilégio de ser tutor da QMEG já por um período de mais de um ano, e eu vejo como que os alunos, ao participarem da QMEG, eles desenvolvem habilidades diferentes, eles são mais curiosos, talvez, eles possuem, de fato, a gente consegue ver no próprio comportamento uma experiência, uma habilidade diferente. Então, nós temos aqui a empresa Júnior QMEG, nós temos organizações de eventos também, Semana da Química, nós temos iniciação científica, que também é uma atividade de extensão / pesquisa. Nós estamos tentando aí, com uma recém-criada comissão de extensão do Instituto, fomentar mais esse tipo de ação. Nós temos alunos do curso de licenciatura que vão a escolas de Uberlândia para participar de projetos educacionais, né? Isso eu já sei que tem. Então, todos esses projetos que a universidade pública oferece, ela está à sua disposição. Ela está à disposição e eu imagino, né, acredito também, para não falar tenho certeza, que essas habilidades que você mencionou, proatividade, curiosidade, criatividade, análise crítica, o poder de resolver problemas complexos rapidamente. Não ter medo de se expor, né? Não ter medo de se expor, ousadia. O medo de se expor, assim, é algo bem natural, né, do ser humano. Todo mundo tem medo de se expor, de sair da zona de conforto. Eu morro de medo de estar aqui, olhando para um computador, numa tela, mas sei que tem agora 86 pessoas me vendo. Dá um baita frio na barriga, dá aquela coisa, putz, seria melhor se eu estivesse assistindo TV em casa. Mas não, a gente... Mais confortável, você deve ter tido isso antes de ir para Dublin, antes de ir para Tailândia, enfim. Mas... E um complemento só, João, em relação ao que você trouxe, quando eu estava no Instituto de Química, além das atividades extracurriculares do Instituto de Química, eu tentava me vincular, e eu não sei se é o caso da UFO em relação ao campus, me vincular às atividades extracurriculares de outros cursos, ou de outros diretórios acadêmicos. O pessoal de economia está montando alguma coisa, eu falo, eu conheço uma pessoa em economia, aquela pessoa é legal, ela vai me apresentar eu pensando como eu pensava na época. Ela é legal, conheço ela vai me apresentar isso de uma maneira legal, isso vai me acrescentar, porque vai ser um outro evento, vou participar. E é o feeling, participa, gostou, continua. Putz, não valeu, é tempo de aprendizado. E sem medo de errar. Né? Vambora.
Essa é uma pergunta aqui que até eu estou curioso para ouvir sua resposta. Qual que é a matéria que você mais tinha afinidade e gostava na faculdade? Olha, eu lembro até hoje, e às vezes eu me questiono em relação a isso. Eu posso falar daquela... Eu poderia ser conservador e falar, nossa, as que mais me ajudaram foi as matérias da química tecnológica. Mas eu amava química orgânica, e sempre gostei. Então, desde a formação dos orbitais moleculares até as reações SN1, SN2, E1, E2, formação de fenóis, eu adorava mexer e depois testemunhar, apesar de que o laboratório é sempre marrom, né? Mas testemunhar a transformação no laboratório daquele... E eu fazia cromatografia em... Camara Delgado. Cefadex, como que chamava? Cefadex, Sofadex? Que era uma bolinha em que olha, eu falando de coisa que eu talvez vocês me corrijam aí, gente. Te corrige. Exato. Tinha uma molécula que ela passava dentro de uma bolinha e ela demorava mais e por isso fazia cromatografia. Ela fazia uma separação e, enfim, eu não sei. E eu lembro que eu fazia isso, ficava uma coluna orgânica toda colorida. Eu adorava fazer aquilo. E a teoria também. Legal. E, enfim, né? Uma coisa legal que você falou aí, já estamos, caramba, 8h17 já. Acho que o mercado mudou, né, Thiago? Então, assim, tudo aquilo que você aprendeu, como você disse, foi te moldando para ser o profissional que é hoje. Tem um meme muito engraçado na internet, que é aquele que geralmente é usado para zoar coaching, que é o quê? É uma escada, né? Aí tem lá os degraus, vixe, agora eu vou me complicar. Os degraus dessa escada com cada etapa da sua vida. Então, graduação, mestrado, doutorado, especialização, pós-doc, docência. Aí tem um cara querendo pular tudo, né, chegar do zero até o lá, e falam que esse é o coach, né, ou seja, o que o meme ensina, né, que a gente não pode pular etapas também. A ilusão, o Thiago que você é hoje, foi fruto de todas essas experiências que você contou pra gente, durante o quê? 20 anos. Né? Exatamente. Desde o ensino médio, ainda lá em 2000. Exatamente 20 anos. Lá na cidade de Pirituba, São Paulo, né? Lá no Colégio Mariano de Oliveira, em Pirituba, Zona Oeste, RZO. Olha, e uma coisa que é interessante olhando a trajetória como um todo, é ver que você falou de um meme, eu vou levantar outro. Tem um meme que é aquele... Gente, tem um palanque, tem um orador, ele fala, gente, quem quer mudar? Daí todo mundo está com a mão levantada. Fala, não, gente, olha, eu me confundi. Mudança, não é? Quem quer mudança? Daí todo mundo está com a mão levantada. Daí tem, quem quer mudar? Daí ninguém está com a mão levantada. Gente, a reciclagem do profissional do mercado de trabalho vai fazer com que você mantenha a sua empregabilidade. Para isso, vai ter que mudar. Mude, esteja aberto para isso. Tiago, eu sei que não foi o seu caso, mas tem uma pergunta aqui que eu acabei de ver. Talvez não foi o seu caso, mas você tenha visto isso. Se ter mestrado ajuda a se destacar na indústria? Não foi o meu caso, mas, por exemplo, dentro da Agfa e dentro da Brenntag, a Agfa ela era uma empresa de equipamentos médicos que tinha uma parte química, né? Que cuidava da área gráfica e da área médica, que tinha a parte de revelação, enfim. Existiam 2 mestrandos que trabalhavam no time e um doutorando. Mas eles exerciam cargos técnicos dentro do laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Eles já eram mestres e doutores ou eles estavam cursando? Um já era, o outro estava cursando e o outro já era doutor. Legal. Então, existia uma adesão deles para a cultura da empresa, é claro, mas eles ainda estavam vinculados tinha um deles, inclusive, que era vinculado à universidade que virou USP, que era em Lorena, como que chama?
João. Faienquill, que agora é USP, enfim. Vixe, o povo aqui que está ouvindo nem sabe o que é, mas já foi uma universidade que virou USP recentemente. Então, essa pessoa tinha que comutar até Lorena toda sexta-feira para fazer mais um pedacinho no mestrado dela. Sim, tem uns exemplos desses também, são bem legais. Exato. E daí tem sanduíche, a empresa apoiou. Então, eles já conseguiram associar uma coisa com a outra. Nós, na universidade, temos muita dificuldade ainda de fazer essa ligação, mas ela é possível, né? A gente tem alguns exemplos pessoas que fazem mestrado e doutorado e que tem esse link com indústrias nos mais variados ramos. Né? E eu volto no ponto, seja pluri. Nenhuma dessas pessoas, essa pessoa que eu mencionei do doutorado, eu não tenho mais contato, mas a pessoa que eu mencionei no mestrado, que já era mestre, e que hoje já é doutor, mas era mestre na época, também era uma pessoa com um pensamento muito amplo, e que conversava sobre tudo, e que conhecia muito especificamente o que era o trabalho que ele fazia. Mas que se fosse para falar sobre finanças, se fosse para falar sobre contabilidade, se fosse para falar sobre sistema de qualidade, auditoria, ele era curioso e sabia pelo menos o que estava acontecendo. Ele não é que ele era especialista, cada um tinha que responder por suas responsabilidades. Né? Assim, eu sei que você é a estrela, né? Mas você falando aí me lembrou também um pouco da minha trajetória. Da minha trajetória, que talvez a maioria não conheça, mas eu também fiz BQT, que é o Química Tecnológica, né? E o meu sonho era ir para a indústria. Eu tinha total visão linear, como o Thiago falou, né? Faculdade, eu tinha que ensino médio, cursinho, né? A ponte, universidade, se formar, estágio, trabalhar, casar, filho, mais outro filho, cachorro, e assim vai. Só que aí eu fui fazer estágio do BQT tecnológico num laboratório de pesquisa, que por coincidência fazia pesquisa. Eles faziam análise, né? Então eu fui contratado para fazer pipetagem, para fazer análise de rotina, e tinha um outro departamento que fazia análise, desenvolvimento de métodos analíticos. E eu terminava o meu trabalho umas 4 e pouco da tarde e ia lá ver. O que vocês estão fazendo aí, tal? Mesma coisa. Comecei a gostar, fui efetivado na época, né, por essa empresa. A empresa, né, aí a gente entra com o destino. A empresa começou a passar por uns maus momentos, com dificuldade de pagamento. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um mestrado. Gostei desse negócio aí de pesquisa. Mas eu vou fazer um mestrado para voltar para a indústria. Igual a pergunta foi feita aí. Eu vou me especializar e vou voltar para a indústria. Porque ainda com essa cabeça linear. Na verdade, eu tenho muito mais cabeça linear do que você, muito, sem comparação. E aí, durante o mestrado, eu comecei a ver, é legal, cara, eu gosto do ensino, também eu gosto da pesquisa, eu gosto de interagir também com as pessoas. Eu acho que eu vou ficar. Quer saber? Eu vou ficar. Parece ser legal. É legal morar em Araraquara. Também pensava isso, né? Você pegou um gosto, João. Sim, é legal. Eu peguei vou entrar no doutorado. Não, chegou em algum momento da sua trajetória, agora você viu que os holofotes tiraram para você. Chegou em algum momento do seu mestrado que você brilhava o olho falando sobre a pesquisa. Então, e daí eu falei, esse daí já ficou para academia. Só que aí, cara, o que veio? Eu pensei assim, eu tô atrasado. Por quê? Porque se eu for para o doutorado... Essa mesmo, é verdade. Eu vou para o doutorado, o que eu preciso? Eu pensava, né? Se eu for para o doutorado, da minha cabeça linear, significa que eu vou ser professor depois do doutorado. E eu tô atrasado, eu não fiz iniciação direito, eu era meio, né, não gostava muito de laboratório, eu não publiquei nada, eu tô terminando o mestrado e não publiquei nada, e se eu for entrar no doutorado, eu vou estar atrás. Então, foi aquela decisão do tipo, beleza, você vai fazer doutorado, mas você saiba que você tá atrás. Se você tá atrás, você vai ter que correr atrás. Então, foi assim, o desafio meu que eu coloquei e falei, vamos aí. E aí, no doutorado, assim como na graduação, isso também acontece por meio das atividades extracurriculares, na pós-graduação também acontece, hoje menos, infelizmente, com oportunidades que a pós te oferece, que é além do seu trabalho, da sua tese ou da sua dissertação. No meu caso, foi o quê? Participar da Associação dos Pós-Graduandos de Araraquara,
né? Eu e vários amigos aí que nos juntamos, pessoas que tinham esse desejo, nos juntamos e falamos, vamos, já existia a APG, que é a Associação dos Pós-Graduandos, vamos tocar, né, porque era uma geração mais antiga, que já estava saindo da pós, vamos assumir, então foi essa molecada, entre aspas, assumir a APG, então isso me deu muita também noção de como funcionava a pós-graduação, de como era a carreira docente, e uma outra experiência foi realizar o doutorado de sanduíche, que no meu caso foi na Alemanha. Isso, para quem já me ouviu falar disso, né, é o que mudou a minha vida profissional, foi ter ido para a Alemanha, porque eu me desenvolvi como pessoa, como profissional, a confiança que você obtém passando por situações como essa é muito grande, então você não é arrogância, mas é confiança, você fica mais confiante, você fala, Claro. eu dou conta, eu consigo... Você sabe melhor quem você é. Pô, eu consigo resolver problemas. Então, assim, isso mudou minha vida. E ter feito tudo isso foi sair da zona de conforto. Totalmente sair da zona de conforto. Que para mim, eu lembro, né, que eu também sempre conto essa história. Quando eu estava indo fazer o doutorado de sanduíche, né, lá no saguão do aeroporto, eu parei e pensei assim, o que eu fui inventar, cara? Tava lá em Araraquara, na minha casinha, né, na República, com a minha tese, tudo bem encaminhado, eu fui inventar de ir para a Alemanha, para um lugar frio, que era fevereiro, conhecer ninguém, né? Um grupo falar inglês, que assim, eu falava, arranhava, mas é uma outra coisa quando você é colocado lá, né? Com quase nada de alemão, e fui. Passei vários perrengues, né? Mas isso também me fortaleceu. Então, assim, depois desse discurso, a ideia que também você falou muito é arrisque-se. Arrisque-se e assim, se der errado, não é um problema, né? Eu também tomei algumas ações erradas, talvez, no caminho. Tipo, uma coisa que se um dia o meu orientador conversar com vocês, ele vai falar a seguinte frase: o João era muito ruim quando começou no mestrado em apresentar, muito ruim. Mas depois ele melhorou. Ou seja, assim, é algo que, eu tomei várias bordoadas, mas eu aprendi com aquilo. Que se hoje eu estou longe de ser ótimo, mas eu tenho, eu sei que eu melhorei, eu vejo a minha evolução. Mas isso veio mesmo tomando pancada. Tipo, eu tomava uma pancada e falava, beleza, tá bom, mereci mesmo, não é? Mereci mesmo. Eu fui negligente, eu sou inexperiente, né? Então, assim, quando vocês tomam alguma negativa, ou alguma bronca, ou alguma algum feedback negativo, feedback negativo, não tome isso como é claro que dói, isso dói no ego, isso dói na alma, mas use isso ao seu critério, ao seu favor também. Ao seu favor. Com certeza. Né? E meu último, uma coisa que eu gostaria muito de falar para essa galera que está saindo agora. Aí para o final já, né? Porque, porra, então, essa galera vincule-se a iniciativas que vocês sentem que existe propósito para vocês. Hoje, depois dessa transição de carreira, ainda conhecendo um pouco mais desse novo mundo, eu conheço jovens de 18, 17 anos com ideias brilhantes, porque a criatividade ainda faz parte, de alguma maneira, dessas... um pouco mais próxima dessa geração que está vindo agora, brilhantes, e que tem ideias brilhantes, e tiram essas ideias do papel, colocam essas ideias para rodar e ganham dinheiro com essas ideias. Ou seja, montar uma empresa, montar uma startup, se desenvolver no mercado, conheça o mercado consumidor, seja um bom líder, todas essas atribuições vão ser diferenciais para você, e se você hoje tem noção de que isso vai ser... isso daí é muito para o futuro, mas, Thiago, isso daí é muito para o futuro. Você pode estar equivocado em relação ao momento em que você está vivendo, porque isso não é futuro, não, isso é presente. Ô, Thiago, foi uma pergunta aí que rolou, esqueci de passar. E o que você faz hoje, afinal? Quem é o Thiago de hoje? Quem é o Thiago hoje? Hoje eu sou um profissional de educação,
Hoje eu navego no mundo socioemocional. Na realidade, eu tenho duas pontes, eu acho que fica mais claro para eu explicar. Tem uma parte da minha experiência corporativa, ela me entrega para o mercado de corporativo, na parte de educação corporativa, treinamento, desenvolvimento de metodologias ágeis, tudo isso eu tenho, afinal de contas, os boletos estão chegando, é aqui que eu me apoio. Mas eu acredito na educação socioemocional. A educação socioemocional é aquela que eu me conheço, e que eu sei quem eu sou, e que depois da experiência da Tailândia, que foi crucial para isso, eu percebi que trabalhar com educação socioemocional para crianças pode ser um diferencial para aquele material humano de uma maneira incalculável. Então, eu posso dizer para você que hoje eu pago o boleto com a minha experiência do mercado corporativo, mas que a minha experiência em educação e educação infantil hoje me crescem, me acrescentam uma semente que no futuro vai pagar meus boletos. Então, mesmo assim, eu tenho essa carreira que vai em duas vertentes, em três, porque ainda tem mais uma aí que eu fico conversando, mas em três, e eu fico ali sempre aprendendo. Você pode explicar melhor um pouco essa parte do mundo corporativo e de treinamento? Acho que não ficou muito claro essa parte que você falou. Hoje, na prática, por exemplo, a gente tem, trazendo para um exemplo prático, hoje a gente tem treinamentos, eu lidero alguns treinamentos na área de liderança e de metodologias ágeis. O que é uma metodologia ágil? No passado, existia uma maneira hierarquizada de eu trabalhar na empresa, que foi a minha escola, né? A minha escola foi, eu tenho aqui um analista júnior, pleno e sênior, depois eu vou para coordenador, depois vou para supervisor, vou para gerente. Então, essa maneira da empresa se organizar, em empresas de tecnologia hoje, empresas que eu acredito que estão indicando o futuro do mercado de trabalho, elas já não se organizam mais assim, elas se organizam mais horizontalmente. Então, não existem hierarquias. E existem metodologias que servem, de liderança principalmente, que servem para organizar essa maneira, a nova maneira hierárquica de ser. Então, eu trabalho no desenvolvimento dessas metodologias. Uma vez que eu já sei como o mercado hierárquico trabalha e já tive alguma experiência com metodologia ágil, eu me aproximo das empresas e falo, se são empresas de tecnologia ou não, isso pode variar, mas essa empresa pode estar sofrendo de algum problema organizacional em algum departamento, e esse departamento pode ter que passar por uma reengenharia. A indústria chama de reengenharia, eu não gosto muito desse nome, mas é o único que me vem à cabeça agora. Por uma reengenharia. Essa reengenharia pode ser a aplicação de uma metodologia ágil. Eu ajudo eles a fazer isso. Uma curiosidade, você se apresenta como químico ainda? Não me apresento como químico, não tem nem contexto, né? Falar, quanto tempo mercado que você está no laboratório? Puta, faz 12 anos. Eu conheci um químico recentemente que está desenvolvendo, e é mais uma ponte para quem está assistindo a gente, está desenvolvendo um aplicativo com um sensor é um sensor que ele trabalha numa determinada frequência de infravermelho, e que ele pode detectar a molécula ou aquele composto químico, ou a maior parte daquele composto químico, numa determinada mistura. De uma maneira muito rápida, sem eu precisar de um infravermelho. Então, é como se... sabe aquela pistolinha que agora eles ficam medindo a temperatura na testa? Então, é uma solução muito parecida com aquela. Quem trouxe essa solução? É um químico de 22 anos que trabalha na UFRJ, que conhece sobre ciência de dados e nuvem, conhece sobre química e consegue associar uma coisa com a outra. Está ganhando dinheiro. Tiago, soluções para o mercado. Teria alguma, talvez, não vou falar bibliografia, mas alguns lugares que você recomendaria para as pessoas, talvez, procurar mais informação de como que é o profissional do futuro, como que as empresas olham para os profissionais recém-formados, ou de como desenvolver essas habilidades que você mencionou?
Foi algo que me surgiu, não sei se você tem algo, Tem, ou preparar isso e depois a gente manda para quem está assistindo via e-mail, não sei. não, eu tenho a última referência de um livro que eu estou lendo bastante nessa época, ainda mais porque estamos em casa, né, fazendo cursos e me aperfeiçoando nessa transição, mas tem um livro muito bom do professor Walter Longo, o professor Walter Longo é um profissional consagrado em marketing, e e o livro se chama O Fim da Era o Fim da Idade Média, o Início da Idade Mídia, onde ele aborda em todos os aspectos que você pode imaginar, inclusive científico em química, como os profissionais estão se preparando para a nova era de informação e de Big Data. Então, sim, é Big Data o principal tema do livro, ele aborda ele vai num leque enorme de segmentos do mercado de trabalho. Esse negócio da mudança, né? Eu também estava lendo um livro sobre mudança do capitalismo, porque até meados da década do século passado, nós vivíamos numa era de capitalismo produtivo, que eram as empresas, né, produzindo o excedente, a mais-valia, e era essa a estrutura. Hoje nós estamos saindo nós já saímos desse capitalismo produtivo. Estamos vivendo aí, né, o capitalismo financeiro. A era da informação. O capitalismo financeiro, onde, né, você vê o dinheiro não é mais algo físico, ouro ou até mesmo moeda. É apenas um sinal digital, que viaja ali do banco para o outro, eu transfiro dinheiro, eu transfiro esse sinal digital. Ou seja, com o avanço da tecnologia, o capitalismo mudou e o que a gente tem acesso também mudou. Hoje, né, não é mais o produto, talvez, que seja a fonte, né? Produzir o produto físico seja a fonte, produzir uma calça, claro que é, mas com a tecnologia... Também é. A tecnologia fez com que uma calça, por exemplo, fosse barato, né? Claro que tem todas as nuances. Mas hoje o acesso ao conhecimento, ele está sendo já mais cerceado. É isso que está sendo vendido, né? O acesso, o conhecimento. Então, assim, as coisas mudaram de tal ponto, como você falou, que isso também reflete aí no profissional, né? Que não é mais aquele profissional, igual você falou, que era, talvez, quando a gente começou... Ou da esteira, né? Porque isso o mercado hoje chama de profissional da esteira, porque você se vende como se fosse um produto. Então, eu sou trainee, eu vou pela esteira para uma vaga efetiva. Hoje, esse mundo multidisciplinar, e eu até divido mais um ponto que é um pouco confidencial, mas vou dividir. Existe uma iniciativa de uma startup que fica concentrada no Hospital Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein tem uma aceleradora de startups, tá? Eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas qualquer coisa dá um Google, vocês vão chegar aí. Essa aceleradora de startups tem um pessoal que trabalha com nutrição dentro desse time, são 4 mulheres. Uma menina, né? Porque eles não são formados, tá, João? Eles têm 22 anos. Tá. A maioria delas tem 22 anos. Uma nutricionista, uma farmacêutica, uma engenheira química e uma que era médica e agora está passando para fisioterapia. Elas 4 desenvolveram um aplicativo em que eu pego um prato de comida, tiro uma foto, e a partir daquela foto e cálculos com a nuvem e com inteligência artificial, ele me dá a porcentagem nutritiva e o número de calorias que eu vou ingerir a partir da foto do meu prato. É isso. Gente, isso não é daqui 10 anos, daqui 20, isso é já. Isso não é Black Mirror. Isso não é Black Mirror, isso não é a galera mas eu tenho experiência de 30 anos fazendo. Não é. Isso é a galera de 22 fazendo, é a galera de 23 anos, que nem formados estão. Então, abstraia, vá, ainda mais agora, nesse momento, vá atrás de conhecimento, se multiplique. Esse é o recado. É o recado. Bom, gente,
bem legal aí a participação de vocês, obrigado a todo mundo que elogiou aí. Eu tinha certeza que o papo com o Thiago Nery Guzmão ia ser sensacional, porque ouvir ele, conversar com ele é sempre bem legal, e também acabou sendo o que eu imaginava, né? 1h36 aqui ao vivo, e tenho certeza, se deixasse, a gente ia ficar aqui até se começar a falar de Los Hermanos, se começar a falar aí vai longe, hein? Aí vai mesmo. Vai longe. Então, né, já indo para a parte final, né, acho que eu tentei responder colocar todas as perguntas aí que vocês colocaram. Se eu não mencionei a pergunta, é porque eu acreditei que na hora o Thiago respondeu, né, aquilo que foi perguntado. Eu falo por ele, mas eu imagino que ele esteja à disposição depois, né, LinkedIn aí, quem quiser seguir o Thiago. O Thiago tinha uma mania, o Facebook também, ele tinha uma mania bem legal que ele está voltando, que é contar histórias, né? Lembra até hoje da história do fantasma de Portugal, né? Que você contou no final do Orkut. Então, nossa, faz tempo. Do famoso fantasma de Portugal, enfim, isso aí também é outra live. Fantasma no trem. No trem, o cara que falou, nossa, não, vou parar, porque... Para, que senão não vai. Então, acho que ele vai estar à disposição aí para... Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia com ele em off aí, já vou... Sim, gente. Olha, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, nas mídias sociais todas. Queria deixar um recado final também. Se eu puder recomendar para vocês, levem a sério o que vocês estão fazendo, se dediquem àquilo que vocês gostem, e abstraindo, porque sempre é um ponto que eu vejo coincidente como meu propósito até de vida. Estudem ciência de dados e conheçam o que é mais novo naquilo que você se propõe a estudar. O que é mais novo. E tem um futurista que chama Alvin Toffler, que é fantástico, que eu ando lendo muito ele, inclusive, e eu tenho uma frase dele que eu sempre falo, e às vezes as pessoas acham até que é minha, mas não é dele. Ele fala, o analfabeto do século XXI não é aquele que não vai saber ler e escrever, e sim aquele que vai saber como aprender, reaprender e desaprender. É esse o cara que vai se posicionar muito bem como pessoa, como humano, como profissional no mercado de trabalho, no futuro que não é amanhã, no futuro não é muito distante, não. Pode ser amanhã, pode ser daqui pouquinho. Um abraço para vocês e obrigado pelo convite, João. Obrigado, gostei muito da nossa conversa. Só para finalizar e também colocar o meu recado é que, claro que tudo isso que o Thiago falou é importante, mas não podemos esquecer que também o curso é importante, né? Então, as disciplinas... Opa, essencial. Né? Passar pelas disciplinas são importantes, estudar, né? A parte técnica, como você aprende, saber como é que aprende, tudo isso também nós não podemos, ou vocês não podem deixar a graduação de lado. A graduação ela tem que ser levada a sério também, né? Não é uma coisa ou... João, mais um aspecto importante, a gente fica querendo encerrar e não encerra, mas dentro da universidade, estudando a química orgânica, a química inorgânica, foi onde eu aprendi, eu falei, nossa, eu aprendo melhor se eu ler esse artigo dessa maneira. E fazer isso. Exatamente, se atente a isso. Eu aprendo melhor se eu fizer um resumo que eu entenda. Sim. E esse resumo, ele começa pelo fim e depois vai para a introdução. É a sua maneira, descubra. Isso também é um ótimo recado. Cada um tem a sua maneira, né? Isso é legal. Exato. E também, eu também tenho que falar isso, porque a gente falou muito de coisas sérias, mas também tem o lado social. Divirtam-se, né, com responsabilidade, conversem, deem risada com os amigos, se encontrem, né, tenham experiências reais, participem de jogos. Nossa, acho que eu já estou começando a ir para um lado não muito legal. Mas participem de atividades sociais também. Conversem com as pessoas, né, troquem ideias, porque isso também faz parte da formação. Não achem que a formação como profissional ela só vem de estudo ou de leitura, mas ela também vem de uma boa conversa, de ouvir pessoas que tenham coisas a dizer, né?
Isso é muito legal. Então, a gente sempre tem pessoas que a gente gosta de ouvir e fala, pô, essa pessoa tem algo legal a dizer. Isso, hoje em dia, pode ser um canal do YouTube. Você pode falar, pô, esse cara, né, esse cara que faz esse conteúdo, ele tem algo legal para dizer. Eu vou ouvir esse cara, né? E isso também faz, com as tecnologias que a gente tem hoje, tudo isso faz parte. Mas o motivo que eu falei tudo isso da parte social é também para que, né, a gente não fique tão sobrecarregado no momento que, né, a gente vive em tempos difíceis em relação a habilidades sociais, né? Então é importante também se descobrir e não se pressionar tanto, né? E ter esse meio do caminho aí. Beleza, gente? Agradecer novamente, Thiago. Muito legal. Obrigado pelo convite, obrigado ao UFO, obrigado à empresa Júnior. E fico à disposição, estou aí, os canais abertos. O João também tem meus contatos, a gente segue aí se conversando. Agora eu queria só fazer a propaganda final, né? Esse foi o primeiro episódio nosso, dessa série Web Talks da graduação. Terão outros, bem provável que sejam a cada 15 dias, então 14 dias. Então daqui, sem ser quinta que vem, na outra, nós teremos outro, possivelmente relacionado com RH, com entrevista, onde outras pessoas irão falar, outras pessoas irão apresentar, para vocês não ficarem enjoados de mim. Então, aproveitem essa oportunidade, porque essa é uma iniciativa do Instituto de Química da UFO, com o objetivo que os docentes e discentes têm de discutir, trazer conteúdo para vocês, permitir que vocês interajam, mesmo com essa distância toda, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente se sente sozinho em casa e não é muito legal. Então, se estiverem passando por momentos difíceis, de uma deprê, uma sensação ruim, que é bem comum nessa época, nos procurem os docentes que vocês conhecem, procurem pessoas que vocês conhecem, porque sozinho a gente não vai sair dessa, não. Inscrevam-se no canal, novamente, 2 canais, PPGQ UF, canal da pós-graduação em Química, onde a gente está hospedando a live de hoje. Não será aqui as próximas lives, será no canal Química UF. Qualquer mudança nós iremos anunciar, mas a ideia é essa. No canal PPGQ UFO, nós temos um outro programa, chamado Web Talks do PPGQ, que é mais ou menos nessa toada, nesse formato, mas aí com assuntos mais, talvez, avançados, temas relacionados à pós-graduação, que também não impede que curiosos, estudantes participem, certo? Então, fiquem espertos nesses 2 canais, PPGQ UFO e Química UFO. Curtam, compartilhem, deem o like, e acompanhem as novidades também no Facebook, nos e-mails, no Instagram. Deem ideias, se vocês quiserem. Eu vi que a Giovana deu uma ideia aqui, legal. Então, deem ideias que a gente vai, na medida do possível, tentar colocá-las em prática. O feedback de vocês é essencial. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, João. Boa noite, galera. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.